Bezerra Hashem. Rabino Ilan, Rabino Avraham? Estamos aí. Então, pronto. Então, vou começar com a primeira pergunta para o nosso anfitrião, Rabino Ilan. Rabino Ilan, essa pergunta é interplanetária. Existem extraterrestres, segundo a Torá? Quem são os seres da outra estrela amaldiçoada na Shirá de Ruth? Com o senhor, agora, a resposta. Muito bom, Samuel. Ótima pergunta. Na verdade, você já começou a dar a resposta na sua pergunta. Isso é uma pequena correção. Não é a Shirá de Ruth, mas de Dvora. Dvora Neviá. Dvora Neviá, uma das profetisas, ela fala sobre uma maldição. Arur Meroz, que seja amaldiçoado Meroz e todos os seus habitantes. E essa é a pergunta. Quem é Meroz? Aonde é Meroz? Quem são os habitantes? E entre nossos sábios no Talmud, tem opiniões diferentes, se é um planeta, se é uma estrela. Mas é interessante que quando o homem pisou na Lua, o Rebbe comentou sobre justamente essa passagem que eu falei agora, dizendo que pode ser muito bem que tenham vidas em outros planetas. Que tipo de vida é? Uma coisa a gente tem certeza, não é uma vida inteligente. E a prova é a seguinte: para você ter inteligência, pela Torá, inteligência significa livre-arbítrio. Bechirá Chofshit. Bechirá Chofshit só é possível com Torá. Isso nós sabemos, que a Torá só foi dada para este planeta. Você vai falar, então, pode ser que no outro planeta recebeu outra Torá. É impossível, porque a Torá, ela é a verdade absoluta. E não existe duas verdades. Então, não existe duas Torot. Portanto, vida inteligente é só aqui. Agora, extraterrestres, no sentido de ter vidas, seres em outros planetas, a Torá não tem nenhum lugar que fala que não. E uma vez qual era o nome dele? Dr. Beverly Green, um grande cientista, trabalhou na NASA por um tempo, depois ele se aproximou do judaísmo, ele era muito próximo do Rebbe de Lubavitch, e o Rebbe falou para ele uma vez o seguinte: ele estava envolvido num projeto de descobrir vida em Marte. O Rebbe falou: vai, estuda, procura, vê se tem vida em Marte. Se você não achar vida em Marte, procura em outro planeta. Mas ficar aqui sentado, esperando, e falar que não existe vida em outros planetas, você estaria limitando um Deus ilimitado. Então, respondendo a tua pergunta, sim, é muito possível que existam extraterrestres, porém, não seres inteligentes. Muito bem, Rabino, muito obrigado. Levei já um puxão de orelha, o pessoal do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, falaram que também enviaram perguntas, e é verdade, tá certo? Mostrando aqui o quanto a gente está alcançando o Brasil inteiro. A próxima pergunta vai ser para o Rabino Benjamin. Rabino Benjamin fizeram a pergunta, e é mais ou menos dentro desse contexto, digamos assim, meio literário também. Os humanoides, ou seja, aquelas pessoas com forma humana que não são humanas, que vivem abaixo da crosta terrestre, que estão no Zoa, eles existem ou eles são uma metáfora? Com você, Rabino Benjamin. Bom, queria primeiro parabenizar quem fez a pergunta. Uma pergunta bem complexa e muito interessante. Realmente aparece no Zohar que a gente tem 7 céus e aparece que a gente também tem 7 terras. A princípio, uma terra como se fosse dentro da outra. E é muito estranho como é que está escrito e o que tem nessas terras. A gente já vai tentar entender exatamente aonde seriam essas terras, né? Mas aparece que Adão, o primeiro homem, depois que ele pecou, ele foi para a terra no nível mais baixo possível, que a gente chama de Eretz. E era uma terra completamente escura, não tinha luz, e a única coisa que tinha era o brilho da espada giratória dos anjos, que aparece quando ele foi expulso do Gan Eden. E quando ele fez tshuva e se arrependeu do que ele fez, ele subiu uma terra e foi para a segunda, chamada Adamá. Nesse momento, foi lá, de acordo com o Zohar, que nasceu Caim, e nesse momento, Adão, quando ele estava lá, ele também teve outros filhos.
Filhos criados com forças espirituais, com mazikim, com forças negativas, que se alimentaram através do sêmen que ele acabou desperdiçando durante os 130 anos que ele se afastou de Havá. Ou seja, teriam seres espirituais descendentes de Adão nessa segunda terra. Caim, o filho dele, que nasceu lá, depois que ele matou o irmão, ele desceu para a terra também no nível mais baixo, na escuridão. E estava com medo, talvez vão me matar. Ele via aquela espada giratória lá. E aí, quando ele se arrepende, faz tchuvá, ele consegue subir mais do que Adão, ele chega no nível de Arká, terceira terra. E nesse momento, aparece uma história bem forte, que ele começou a também ter filhos, e os filhos de Caim nesse lugar eram seres com 2 cabeças. 2, 3 cabeças e seres completamente diferentes, mas parecidos também com seres humanos. Quarta terra, aparece que é chamado de Gei, e é onde ficaria o Gehinom, o inferno, e onde as almas também das pessoas da Torre de Babel, elas desceram e foram para lá. Depois tem Nestiá, seria a quinta terra, onde tem anãos, onde o nariz, eles não têm o nariz e só tem 2 furos no lugar das narinas. Siá, uma terra seca, mas com pessoas bonitas, e Tevel, que seria onde a gente habita. Essas seriam as 7 terras, e tem 2 histórias muito interessantes no Midrash sobre isso. Uma sobre Shlomo Amelech, que ele estava em contato com um certo demônio chamado Ashmadai, e ele falou, eu vou te mostrar um ser que você não conhece, e trouxe um desses descendentes de Caim, que tinham 2 cabeças. Aparece também sobre Rabi Neorai, que era um grande sábio, e que ele também duvidava que existia esse tipo de coisa. Teve uma tempestade num navio onde ele estava, e ele acabou conhecendo esses seres, né, também com 2 cabeças. Na prática, no Zohar fala que isso também está associado aos 7 níveis também do Gehinom, do inferno. São seres inferiores a gente. Eles estão trabalhando e também rezando para Deus. Eles também têm a luz do dia, também trabalham a terra. São seres muito interessantes. Mas, de qualquer forma, se a gente vai perguntar onde que eles estão exatamente, de acordo com o Ramchal, o Gan Eden, que a gente conhece, onde Adão estava, no Jardim do Éden, era uma coisa meio que espiritual. Tinha uma forma física, só que se a gente colocasse a mão, atravessaria. Uma vez que a gente está falando de seres também espirituais, dos Mazikim, e também de Gehinom, as almas da Torre de Babel, eu entendo que seria assim um nível mais baixo, como é o Gan Eden Tarton, inferior, que é uma coisa espiritual, só que com um formato. Assim, eu acredito que seja essa a ideia também desses seres que aparecem no Zohar. De qualquer forma, é um assunto bem interessante, que dá para desenvolver bastante, né? Mas a gente está no nível mais alto, que seria o que a gente chama de Tevel, né? E todos esses seres dos mundos das terras inferiores desejam e têm inveja da gente. Uau, muito bom, Rabino, muito. Samuel, muito... tá? Oi. Não, o Rabino Benjamin foi brilhante. Eu estou só lembrando que uma vez um rabino falou uma coisa, que as pessoas fazem muitas perguntas sobre seres estranhos, as pessoas estão procurando coisas diferentes. Ele falou, se você quiser, procura o ser mais inusitado que existe no mundo. É o ser humano. O ser humano realmente é inusitado, e se você se aprofundar nele, você vai descobrir muita coisa que às vezes você não vê de uma forma revelada. É bem interessante mesmo, mas eu vou continuar com seres estranhos por aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Rabino Avraham, um rabino que eu escutava o shiurim sem conhecer, e depois eu soube por um acaso que era o seu irmão, Rabino Ilan. E eu escutava o shiurim que ele manda na internet, comentários muito, muito, muito interessantes. Rabino Avraham, eu vou lhe fazer uma pergunta. No Talmud fala de uma ave que afogou uma cidade inteira com um dos seus ovos, ou um peixe do tamanho de uma ilha. Esse peixe do tamanho de uma ilha, essa ave que afogou uma cidade inteira com um dos seus ovos, isso existe ou isso é uma metáfora? Muito boa noite, aqui de São Paulo. Obrigado pelo convite, meu irmão Ilan, Rabino Ilan.
Obrigado, Samuel. Prazer, Rabino Benjamin, que não conhecia. E um grande prazer estar aqui. Eu, Baruch Hashem, há muitos anos já dou aulas para jovens. E justo hoje, alguém me mandou, Rabino, vai falar hoje sobre dinossauro e extraterrestres? Eu falei, as perguntas sempre acabam caindo nisso. Livre-arbítrio, extraterrestre e dinossauro. Então, uma coisa curiosa, há um tempo atrás eu estava dando uma aula para um grupo de jovens e uma moça fez para mim a seguinte pergunta: Rabino, é verdade esse negócio de reencarnação em pedra, em peixe? Eu fiquei pensando, uma moça inteligente, que deve ter ouvido isso em algum shiur, não foi explicado direito, mas eu pensei, falei para ela o seguinte, olha, muito parecido, o Rabino Dan tirou as palavras da minha boca. Eu fiquei pensando, o que ela está pensando? Ela deve estar com medo que algum dia ela vai voltar aqui como pedra. Eu falei para ela o seguinte, ao invés de você pensar que talvez um dia você vai voltar como pedra, talvez a tua vida hoje em dia você já está como uma pedra. Talvez você já está vivendo uma vida paralisada, sem poder usar o seu potencial. O que eu quero dizer com isso? Como meu irmão acabou de falar, as pessoas se preocupam muito com o que está extraterrestre, os dinossauros que já não existem mais, os seres, etc. Então, claro que a gente tem que explicar, como Samuel fez as perguntas assim, baseado no Zohar, baseado na Shirah de Dvorah, agora você trouxe um exemplo do Talmud. Mas eu queria só como introdução geral, assim, essa curiosidade pelo além, como o Ilan falou as palavras exatamente, a gente tem que olhar para dentro. Vamos ver a nossa vida. Essa curiosidade, às vezes, é por uma falta de autoconhecimento. Então, essa é a primeira introdução. A sua pergunta, você trouxe uma passagem do Talmud. Agora, analisando aqui a ordem das perguntas, você trouxe para o Rav Ilan, você trouxe uma pergunta do Tanakh, que é da Torá, na verdade, escrita, a Torá revelada. Por Rav Benjamin, você trouxe aí uma passagem do Zohar, que é a parte oculta, e para mim uma parte do Talmud. Eu acho que vale a pena deixar uma coisa clara, que cada tipo de estudo, ele deve ser usado uma metodologia diferente. Se eu estou no Brasil, eu vou usar centímetros. Se eu estou nos Estados Unidos, eu vou usar polegadas. Não tem como eu ir até uma loja e comprar e falar para eles o número do tamanho que eu quero comprar em polegadas. Então, quando eu vou estudar o Talmud, existe um critério, existe uma maneira de se analisar o Talmud. A Torá escrita, a mesma coisa. O Zohar, a mesma coisa. Cada um tem a sua metodologia. Usando o exemplo do Zohar, uma regra básica antes de estudar o Zohar, porque o Zohar se diz, olha, você precisa ter 40 anos para poder estudar o Zohar, etc. Que, aliás, é 40 anos de estudo, não só 40 anos de idade. Você tem que estar preparado para entender que o que você está lendo é muito além do que você está lendo. E agora a gente cai num outro problema. Você me perguntou em relação a Guemará. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você pergunta de uma ave. Está escrito na Torá que Deus tirou o povo do Egito com um braço forte. Será que isso é literal? A Torá descreve para a gente que tinham gigantes na terra de Israel. Será que é literal? Bom, a mesma Torá conta para a gente que o povo saiu do Egito e sobreviveu 40 anos comendo uma coisa do céu. E eles sobreviviam de uma água milagrosa. Então, aonde você traça a barreira para dizer isso é literal ou isso é só uma metáfora? Como que funciona isso? Então, é claro que tudo isso, cada um desses estudos, seja a Torá, seja o Zohar, seja o Midrash, seja o Talmud, cada um tem uma forma diferente de ser analisado, que é óbvio que agora o tempo é limitado. Só alguns pontos que eu quero esclarecer. Na Torá, a interpretação mais simples não se chama literal, como muita gente fala. A interpretação simples em hebraico se chama pshat. Pshat significa simples. Simples não é literal. Se alguém traduzir a Torá que Deus tirou a mão com um braço forte, literalmente, você estaria materializando um Deus infinito. E é óbvio que essa não é a explicação. Então a gente usa a explicação simples. Simples significa braço forte, uma maneira humana de você conseguir expressar que Deus é muito forte. Então quando a gente chega para o Talmud, existe na verdade o Talmud, ele é dividido em dois estilos. Um estilo é o mecânico, as leis, o esqueleto da Torá, os vários sábios que discutem o que pode, o que não pode, como pode, tamanhos, medidas, etc., de todas as mitzvot. E dentro do Talmud,
Os sábios da Babilônia também relatavam histórias. E é nessas histórias, como você trouxe, a história, na verdade, é do Papa Baraba, se eu não me engano, Rabba Babarkhana, desculpa, tem várias anedotas, e elas são famosas por serem as mais bizarras de todo o Talmud. O que acontece? Existe uma coisa muito curiosa, que os sábios, eles quiseram passar segredos para as futuras gerações. Os sábios, conhecedores do Talmud, conhecedores da parte profunda do Zohar, da Kabbalah e etc., ainda anterior ao Zohar, eles tinham que passar a parte oculta, os segredos da Torá para as próximas gerações. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram isso em anedotas, em histórias. O ignorante vai rir da história. Ele fala, que coisa absurda, um ovo que destruiu um peixe do tamanho de uma ilha, e a pessoa, Deus nos livre, vai zombar daquilo, e ele vai falar, bom, isso aí é besteira. Já o estudioso vai entender que, além do literal, existe algo muito mais profundo que o Talmud está querendo transmitir. E cada uma dessas passagens, não vou entrar agora no exemplo que você deu, está querendo transmitir para a gente os segredos mais profundos. E talvez, para concluir, não sei se você ainda vai continuar nesse assunto de extraterrestres e etc., mas o ponto, na verdade, é a gente entender, de todas essas perguntas que você fez, quando a gente tem a alusão lá de Dvorá, ou a alusão do Zohar, etc., a gente não pode se prender ao literal, mas também temos que tomar o cuidado de nós não sermos aqueles que interpretam e dizem que não é literal. Como eu disse antes, será que então, bom, se tudo é metáfora, então essa história que o povo saiu do Egito é uma história mal contada. Deus nos livre. É o que é literal e exatamente assim aconteceu. Algumas partes, por isso a gente precisa conhecer muito bem os critérios. Se eu estou estudando a Torá escrita, a Torá oral, se é o Midrash, se é o Zohar, para saber aonde é literal, aonde pode ser que não seja literal. Por isso, cada um tem que estar com a medida certa, no lugar certo. Mas o resumo de tudo é, mesmo quando a gente fala do que aconteceu literalmente, que tinha o maná, nós não temos noção do que realmente era o maná. Quando a gente fala aí dos bichos, ou do extraterrestres, ou das duas cabeças, ou do grande pássaro, tem muito mais a ser estudado. Talvez aqui, aproveitando, é um convite para que cada um queira estudar mais o Zohar, a Torá, para entender que tem muito mais além disso. Muito obrigado, Rabino. Algum outro Rabino quer complementar? Ok. Só fazer um esclarecimento para as perguntas. Eu faço perguntas que eu recebo, certo? Só para esclarecer, por uma questão de didática, certo? E com justiça de quem enviou as perguntas, queria eu ter esse nível de conhecimento sobre o Talmud para poder fazer perguntas tão pertinentes. Eu acho que os jovens têm muita curiosidade por esses assuntos, porque eles são perguntados pelos seus amigos que os conhecem, que não são judeus, e é um assunto recorrente, e a gente acaba não sabendo responder e perguntando para os rabinos. Então, por isso que a gente traz também essas dúvidas. E só fazendo uma provocação, a barreira, quando a gente não sabe o que é real, o que é literal, a gente corre para o rabino e pergunta, como a gente está fazendo aqui agora. Então, mas eu já passei dessa parte, eu selecionei mais ou menos por eixo temático essa primeira parte sobre sobrenatural, e agora eu vou para perguntas um pouco mais palpáveis de problemas práticos, digamos assim. E eu vou fazer aqui umas perguntas que eu não queria estar na posição dos rabinos para responder, tá certo? Rabino Ilan, podemos matar alguém que nos ameaça de morte, mesmo não representando um perigo iminente? Por exemplo, um terrorista que ainda não está cometendo um ato de terrorismo. Complementando a resposta a pergunta que elaboraram, onde começa a legítima defesa pela Torá? Aí é com você, Rabino. Ótima pergunta, Samuel, muito bom. E já vou deixar bem claro que a minha resposta não é a lei para ser aplicada, apenas nós vamos dar algumas ideias, e é importante ter um rabino ou estudar a fundo, principalmente quando a gente falou de terrorista. Eu tenho certeza que um soldado que ele está no exército de Israel, ou até mesmo um soldado em qualquer outro exército, um soldado judeu, ele tem o seu rabino para saber quais são as leis. Tem muitas leis, muitas halachot específicas para isso,
então não vamos aplicar isso daqui na prática. Mas a ideia é o seguinte: matar é proibido pela Torá para judeus e não judeus. É uma das 7 leis de Noé. Não existe a permissão de você matar. Porém, no caso que você falou, como autodefesa, então a Torá é bem clara. E lá ela fala até um caso muito delicado, que se um pai vai matar o filho vai matar o pai, até mesmo pessoas muito próximas, quando você tem certeza absoluta que aquela pessoa está vindo te matar, você tem o direito de se defender de todas as formas. Você procura a forma mais branda e, se não tiver jeito, a única opção vai ser você matar a pessoa que está tentando a sua vida, você tem o direito ou até mesmo a obrigação de fazer isso para proteger a sua vida. Vou trazer uma coisa interessante que eu estava lendo. Semana passada eu vi isso. Imagine um caso atual. Alguém foi diagnosticado com Covid-19, ele foi internado, ele está no hospital e ele é rebelde. Ele decidiu que ele não quer saber, que ele não acredita nisso, ele fugiu do hospital e ele está se aproximando de uma pessoa que está no grupo de risco. O que você faz? Vocês estão achando que é muito radical, mas na verdade o caso é o mesmo. Isso é chamado de rodef. Alguém que está atentando contra a sua saúde, alguém que está atentando contra a sua vida. Então existe uma lei específica para isso, a Torá, que você pode e deve se proteger. Quer dizer que você vai pegar uma arma e matar? Não é bem assim. Mas você pode se proteger de todas as formas, e tem casos que, inclusive, se não tiver outra forma, vai ser matando. Eu não estou falando na prática para você matar alguém que tiver contaminado, que for tocar em você, que tirar a máscara na tua frente. Mas essa lei de autodefesa é uma lei bíblica e ela é sim aplicada quando não tem outro caso, outra forma. Obrigado, Rabino. Alguém tem algo a complementar? Eu posso ir para a próxima pergunta? Em não, a próxima vai ser... Poxa, essa aqui é difícil, viu, Rabino? Rabino Benjamin. Eu vou jogar o senhor numa fogueira. Rabino, qual a visão do judaísmo sobre inseminação artificial? É aconselhável a mulher guardar o óvulo para uma gravidez mais tardia, no caso de não ter encontrado ainda uma pessoa certa? E ainda, o que é melhor, ter um filho com uma reprodução independente ou não ter? Uma pergunta bem complexa, não queria estar na sua pele para responder. Por favor, nos dê uma luz. Bom, vou começar da mesma forma que o Ravilani começou. É uma pergunta realmente complexa e é importante a gente sempre se aconselhar e perguntar para algum rabino em qualquer caso que seja pessoal, tá? Eu vou falar aqui de forma geral o que está na Torá, mas é claro que também cada caso é um caso e é muito importante a gente se aconselhar até para a gente poder fazer as coisas da forma correta. Sobre inseminação artificial, de acordo com a maioria das opiniões dentro da Torá, isso sim seria permitido. O que sim a gente tem que tomar muito cuidado é que não é de qualquer forma que é permitido, tem que ter uma orientação, sim, rabínica, e não somente uma orientação rabínica, mas tem que ter uma supervisão religiosa para a gente ter certeza que não teve nenhum tipo de mistura. De trocar, por exemplo, o sêmen, o óvulo, ter algum problema aqui nessa inseminação artificial. Isso existe, sim, aqui na nossa comunidade, tem como fazer da forma correta. Importante a gente sempre tentar buscar um rabino para a gente fazer as coisas da forma correta. Em relação à doação de sêmen, isso já é uma coisa bem mais complicada. De forma geral, tá? Isso seria, sim, proibido. Uma vez que a mulher está casada e pegar um sêmen de algum outro homem e colocar dentro dela, isso mesmo que não teria o ato da relação em si, mas aqui seria uma mulher casada com um homem tendo um filho, vamos chamar assim, com outro homem. Então, isso, de forma geral, é sim uma proibição e bastante séria. E uma situação que talvez tenha uma discussão já entre os nossos sábios, mas que talvez poderia ser uma solução,
seria quando a gente já tem uma doação não de sêmen, mas já do embrião, e colocar o embrião na barriga da mulher. Isso já não teria o aspecto da relação em si, ou do sêmen com o óvulo dela, o embrião já está entrando diretamente. Nisso tem uma discussão, tem muitas opiniões que proíbem, mas tem opiniões que sim permitem. O Rav Yaakov Ariel, por exemplo, ele fala que seria permitido dessa forma, e o risco que teria seria justamente de o filho que nascer, agora a gente não sabe exatamente de quem ele seria, talvez o filho, e poderia ter futuramente um casamento proibido. E por isso ele fala que nesse caso deveria fazer e pegar um embrião, no caso de um casal de não-judeus, né, que não teria esse risco de ter um casamento entre si, e fazendo uma conversão posterior após o nascimento. É um caso também muito delicado, e como a gente falou, todos esses casos é muito importante sempre se aconselhar, conversar com algum rabino, entender todas as opiniões, saber como fazer da forma correta, né, para a gente poder ter a consciência tranquila, né, e que a gente está fazendo sim a mitzvah. Mitzvah de ter filhos é uma das maiores mitzvot que tem na Torá. Em relação a guardar óvulos para o futuro, isso não tem uma proibição também, seria permitido, caso necessário. Muito bem, Rabino, muito obrigado. Estou aqui tomando nota das respostas, porque eu pergunto e aprendo também aqui. E a próxima pergunta, às vezes a gente está tão imerso nas práticas judaicas que a gente não se questiona coisas simples, e às vezes as coisas simples são muito curiosas e complexas. Mandaram uma pergunta que eu fiquei, não sei responder isso. Então vou botar no fogo cruzado. E eu vou escolher o meu querido Rabino Abraham para responder. Rabino, por qual motivo a gente usa um sidur com salmos, com rezas, com trechos em geral para fazer as nossas orações e a gente não usa, por exemplo, a própria Torá para fazer oração, trechos da Torá? Por que a gente precisa de um sidur se a gente já tem a Torá? Qual é a utilidade? Por que a gente tem isso? Não era muito mais prático a gente rezar lendo a Torá, por exemplo? Por que a gente tem um sidur? Por favor, Rabino Abraham, se puder nos abrilhantar com a sua resposta e nos dar esse ensinamento, a gente vai ficar muito grato. Muito boa pergunta. A verdade é a seguinte, a tradução da palavra Sidur é Seder. A gente está acostumado com Seder de Pesach, significa ordem. Dentro do Sidur temos trechos da Torá, trechos dos Salmos, que é da Torá escrita, um dos 24 livros. Na reza diária a gente tem vários trechos que são inclusive da Torá. Só que como eles são, digamos assim, tem vários trechos da Torá para você selecionar, os sábios já fizeram isso por nós. E por isso chama Sidur, já está organizado. Então isso é uma questão prática. Mas a pergunta, eu queria, na verdade, ir um pouco mais a fundo, explicar o que é a reza, para a gente entender que, na verdade, a reza e a Torá, elas têm dois sentidos contrários. Lembra a palavra sentidos. O que acontece? Deus ele deu para a gente 613 mitzvot. Uma das mitzvot, a gente fala no Shema, Uleovdo bechol levavchem. Sirvam a Deus com todo o seu coração. Bom, no judaísmo não tem palavras que são vagas. Servir a Deus com o coração lembra aquilo que são os judeus cardíacos. Samuel, muita gente, não sei se fala para você, eu sou judeu de coração. Então esses são judeus cardíacos. Então tem que procurar um bom médico e aí eles vão resolver os seus problemas. A Torá é muito prática e tem 613 mitzvot. Quando os sábios se depararam com essa frase, sirvam a Deus com todo o coração, parece uma coisa vaga. O que é isso, servir a Deus com o coração? É colocar tefilim, é colocar mezuzá? Que mitzvah que é essa? Então o Talmud fala para a gente, Eizo avodah shebelev, qual é o serviço do coração? Essa é a tefilá. Essa é a nossa reza. Então temos uma ordem da Torá de rezar. Então a gente já entende que rezar não é apenas falar palavras, como você deu o exemplo, abre a Torá e começa a ler. Não, isso não é reza. Reza significa você exercitar o seu coração. E aí, o que acontece foi o seguinte. Pela lei da Torá, não existe uma hora específica para rezar. Você tem que rezar todos os dias. Louvar, agradecer, pedir, na sua linguagem. Há 2.400 anos atrás, aproximadamente, no início da construção do segundo templo, você tinha lá os sábios Ezra, Nehemia, Haggai, Zecharia, Malachi,
todos eles se juntaram com 120 sábios, assim chamados Anshei Knesset Agdolah, os membros da grande congregação. E eles agora estavam vindo, na verdade, o povo estava vindo da Babilônia. Quem lembra um pouquinho da história de Purim, foi um pouquinho antes disso. O povo estava um pouco assimilado, eles estavam distante da sua terra, e agora eles estavam tentando reestruturar o judaísmo. Então eles foram até o templo, e lá eles se juntaram e falaram, pessoal, a gente tem que deixar algumas regras, e entender que a partir de agora, o segundo Beit HaMikdash já não é mais como o primeiro. O povo já está, na verdade, o primeiro templo estava sob domínio judaico, o segundo templo estava sob domínio estranho. Tiveram os gregos, tiveram por último os romanos e assim por diante. Então eles falaram, nós precisamos pensar um judaísmo que ele possa ser perpétuo. Então eles estabeleceram em primeiro lugar a Amidah. A Amidah, na verdade, é o que nós fazemos de manhã, de tarde e à noite. E quando a gente fala reza, tefilá é a Amidah. É as palavras que os sábios estipularam para a gente, que elas resumem tudo o que você precisa e elas falam numa linguagem adequada. As pessoas, até então, tinham o hebraico original, sabiam se dirigir a Deus de maneira adequada, só que os sábios perceberam que aquilo também estava se perdendo. Então eles falaram, vamos deixar a reza de uma maneira formal, organizada, e assim todo mundo vai poder se comunicar com Deus de maneira adequada. Só que isso tem um problema. Qual é o problema? Qual é o sentido da reza? Eu falei antes da palavra sentido. A reza é, na verdade, quando o ser humano se direciona a Deus. A Torá é Deus que se direciona ao ser humano. Deus, na Torá, ele fala, faz isso, faz, não faz, faz, não faz. O que é a reza? A gente vira para Deus e fala, faz, não faz, não faz. É o contrário. A gente pede para Deus, faz isso, cura o cara, dá dinheiro, não ajuda aquele cara, me ajuda. E assim a gente começa a falar com Deus. Então o sentido da reza é que nós pedimos para Deus o que nós queremos. Então são sentidos absolutamente contrários. Os trechos da Torá que foram usados como reza é porque são trechos, por exemplo, dos Salmos, de súplicas. São, por exemplo, o rei Davi, que ele estava suplicando para Deus. Então, na verdade, ele vai no sentido contrário. A gente pega os salmos para a gente poder se comunicar com Deus. Então, respondendo a sua pergunta, o Sidur ele não pode ser usado para a gente... Desculpa. A gente não pode usar a própria Torá para a gente poder rezar. A gente usa o Sidur. O Sidur contém trechos da Torá, mas o sentido do Sidur é exatamente o oposto do sentido da Torá. Obrigado, Rabino. Algum outro Rabino quer complementar com algum comentário? Já que ninguém se manifestou, eu vou direcionar a próxima pergunta ao Rabino Ilan. Rabino Ilan, por que os sábios da Kabbalah consideram a barba sagrada e o cabelo impuro? A barba sagrada e o cabelo impuro. A barba sagrada, correto. Cabelo impuro, incorreto. Isso é um tema longo, extenso. Uma vez eu dei um curso sobre a cabala do cabelo. E o cabelo depende de qual pessoa você está falando e depende de qual momento da vida. Então, muitos conhecem o costume da criança, o menino, deixar o cabelo crescer até os 3 anos. Então, nesses 3 anos, é lindo e é uma mitzvah, é um costume judaico deixar o cabelo crescer. Nós temos, por exemplo, o Nazir, o Nezireu, ele não pode cortar o cabelo, ele tem que deixar o cabelo crescer. E é sagrado. Por outro lado, você tem os Leviim, que eles têm que rapar todo o cabelo. A mulher tem que cobrir o cabelo. O homem, depois de 3 anos, ele corta o cabelo e ele deixa os peiot, e deixa a barba. Então, o que está por trás disso? A Kabbalah diz que o cabelo, ele não é impuro. O cabelo é uma diminuição da energia vital. Então, o cabelo, ele reduz. Tanto é que quando você arranca um cabelo, você não sente tanta dor, como Deus nos livre arrancar um dedo. Então, o cabelo, ele é uma luz, uma energia muito diminuída. Então, se a energia é muito forte,
quando você diminui, ela fica boa. Agora, se já é uma energia diluída, quando você dilui muito, ela se perde totalmente. Então, por isso, depende novamente, que estágio espiritual se encontra e a diferença de homem e de mulher. Tanto é que muitos confundem a questão da mulher cobrir o cabelo. A mulher, ela cobre o cabelo porque o cabelo dela tem uma santidade muito grande. Quando ela recebe essa santidade, na Rupá, na hora do casamento, na Rupá, aquela cobertura em cima dos noivos, ela representa uma energia chamada energia envolvente, que ela desce e ela fica impregnada no cabelo da mulher. E para não ser pervertida, essa energia ela tem que ser protegida. Igual a Torá, que é sagrada, a gente cuida e esconde muito bem. O homem, como que ele traz essa energia sagrada? Através da barba. Então, o cabelo, pela Kabbalah, a gente deixa o não precisa rapar o cabelo, mas deixa o cabelo curto, principalmente os homens com a questão do tefilin, um cabelo muito grande aqui pode ser uma interposição para o tefilin, mas pela Kabbalah, o cabelo ele tem que ser curto. Os peiot, aí vai depender, isso também pela Kabbalah explicado, tem costumes que deixam os peiot crescer bastante, tem outros que deixam, de acordo com a Arisa, e esse é o costume do Lubavitch também, de ele entrar dentro da barba, você já não saber a diferença entre peot e barba. E pela Kabbalah, a barba tem uma santidade muito grande e uma fonte de brachot muito grande. É chamado Yud Gimel Tikunei Dikna. São os 13 atributos, os 13 fios de barba, que seriam os 13 atributos de compaixão divina. E o Rebbe recomendou para muitas pessoas que pediam brachot, principalmente de Parnassá, Shalom Bait, vários tipos de brachot, para o homem deixar a barba e para a mulher cobrir o cabelo. Então, pela Kabbalah, a gente nem toca na barba, de tão sagrada que é. Tem outras linhas que aparam a barba, mas a barba é uma fonte de santidade e de brachá. Então, o cabelo, ele não é impuro, o cabelo, ele pode ser desnecessário em alguns casos, e aí a gente mantém o cabelo curto. Em outros casos, ele atrai uma santidade muito grande. Muito obrigado, Rabino. Alguém quer complementar, fazer algum comentário? Os rabinos hoje estão um pouco tímidos. E eu comentar que você está com uma barbinha rala. Depois dessa, pode deixar crescer um pouco mais. Se der a Parnassá, talvez, hein? Brincando. Vamos lá. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Rabino Benjamin. O pessoal gostou, fizeram várias perguntas sobre temas reprodutivos, né? E fizeram um aqui que eu achei bastante interessante. Rabino, vou direcionar o Rabino Benjamin. Qual a visão da Torá sobre a reprodução assistida no caso da mulher não ter óvulos seus? Como é que fica? Ela pode usar um óvulo de qualquer doadora? E pela visão ortodoxa, se o óvulo for de uma não judia, o filho vai ser judeu? Então, por favor, Rabino Benjamin. Pergunta muito boa. Na verdade, quando a gente entra nessas perguntas, talvez uma pequena introdução, são situações que não tinha no passado. Né? Quando a gente recebeu a Torá, não tinha uma situação dessas de doação de óvulo, ou barriga de aluguel, ou todo esse tipo de situação é uma situação muito nova. E sempre o trabalho que a gente tem na Torá, e o trabalho dos nossos sábios, é fazer uma comparação com casos que a gente tem no Talmud e tentar ver como isso poderia se aplicar em casos novos que a gente tem atualmente. Assim entra também relacionado com a eletricidade no Shabat, com todos os desenvolvimentos tecnológicos que a gente tem. Um carro, por exemplo, por que não pode usar um carro no Shabat se naquela época não existia? A gente vai fazer uma comparação, vai ver sobre a combustão, como funciona, sentimento de essa similar a uma doação, né, de óvulo. Então, vamos começar a entender quais são os argumentos dos nossos sábios. O argumento mais interessante que aparece é sobre o caso de uma mulher que ela não era judia, ela estava grávida e se converteu no meio da gravidez.
Ou seja, quando teve a fecundação, ela não era judia. Mas quando teve o nascimento, ela sim agora já era judia. Esse caso ela bate muito próximo do caso que a gente teve. O óvulo veio de uma mulher que talvez não era judia, mas o nascimento veio de uma mulher que já era judia. Então essa seria talvez a comparação que a gente teria, né? E aí a gente pergunta, essa criança que nasce, ela é considerada judia ou ela é considerada também uma criança que se converteu junto com a mãe? Esse seria um argumento, de acordo com esse argumento, vai de acordo com o nascimento, e se nasceu de uma mãe judia, então a criança seria 100% judia. Mas também tem muitas discussões e opiniões relacionadas com isso, né? Tem opiniões que falam também que até 40 dias ainda a alma não estava completamente dentro do feto, já tinha uma alma, mas não era completa. Tem opiniões que falam que é considerado como uma parte da mãe. E na prática tem muitas discussões sobre isso. Tem muitos rabinos importantes e grandes que falam que o judaísmo vai de acordo com o óvulo, mas também tem muitos rabinos importantes que falam que vai de acordo com o nascimento. A gente costuma falar muito que judeu é quando veio de um ventre judeu, mas isso não é uma coisa que está escrito claramente na Torá. Veio de uma mãe judia, mas o que é a mãe? É o óvulo ou é o nascimento? Na prática, o que muitos rabinos aconselham num caso, tanto um quanto o outro, para a gente não ter uma situação de uma pessoa que seja judia de acordo com algumas opiniões e não judia de acordo com outras, é sempre aconselhável que se faça uma conversão para tirar dúvida num caso desses de nascimento. Em relação a essa doação de óvulo, para a gente fechar isso de uma forma clara, o Rav Ovadia Yosef, que é um grande rabino, ele fala que a gente só poderia pegar uma doação de óvulo de uma mulher judia solteira. Já o Rav Mordechai Eliyahu, que também foi o rabino-chefe de Israel, ele fala que poderia também pegar o óvulo de uma mulher não judia, né? Mas nesse caso, como a gente falou, para que não tivesse nenhum tipo de dúvida, se faria uma conversão. Queria voltar a falar aqui que, da mesma forma que a situação passada que a gente falou, num caso desses sempre também muito importante conversar com o rabino, fazer as coisas com uma supervisão, de forma correta, né? Para a gente poder ter uma tranquilidade, né, em relação ao nosso filho que vai ser realmente Yehudi, que não tem nenhum tipo de dúvida, que foi feito as coisas da forma correta. Isso é sempre muito importante. Cada caso pessoal, sempre tentar buscar alguma autoridade rabínica. Muito bem, Rabino. Muito obrigado. Por favor, Rabino. Maravilhoso, o Rabino Benjamin falou. Eu queria só avisar que existem no mundo instituições que tratam especificamente desses assuntos. Em Israel, por exemplo, você tem Machon Puah, nos Estados Unidos tem Bonei Olam. Aqui em São Paulo também tem uma instituição. E aqui no Rio, a minha esposa, a Debbie, ela representa essa instituição aqui no Rio de Janeiro. Ela ajuda muitos casais orientando. Também tem vários outros tipos de ajuda e apoio para casais que estão passando por tratamento, etc. Tem muitas questões e é bom saber que tem alguém que pode contar. Muito boa essa orientação para a gente saber a quem recorrer e a quem procurar, Rabino. Muito obrigado. Excelente. É um projeto da Raia. Excelente. Bem, a próxima pergunta é uma bomba. Literalmente. Eu fiquei muito tempo me questionando se ela ia aqui ou não, mas como eu não estou aqui para aliviar ninguém, eu vou destinar a próxima pergunta para o Ravino Abraham, certo? Uma pergunta pesada, hein? Onde estava Deus no Holocausto e na Inquisição, Rabino? Onde estava Deus? Bomba não é a palavra, né? Bom, eu costumo dizer que no meu shiurim eu sempre tenho, de uma forma ou de outra, essa pergunta acaba caindo. Se a pergunta não é sobre o Holocausto, a pergunta é por que os justos sofrem, por que coisas ruins acontecem para pessoas boas e vice-versa. Essa é a essência da pergunta. A coisa mais insensata de se fazer é achar uma resposta para essa pergunta. Tentar justificar o injustificável. Não tem justificativa que um ser humano possa compreender. Se a gente for olhar, a nossa história não começou com o Holocausto.
nós tivemos o Egito, tivemos o Amã, e a gente fala na Haggadah, Bechol dor vador omdim aleinu lechalotenu. Em cada geração, infelizmente, estão sobre nós para nos destruir. A grande pergunta é por quê? Isso já está na Haggadah. Por que tá? Por que Deus fez isso? Mas essa pergunta, apesar de ser bomba, não é sua, Samuel, nem de ninguém aí que postou a pergunta. Essa pergunta quem fez foi Moshe. Todos os profetas perguntaram para Deus exatamente essa pergunta. E se a gente for olhar no Tanakh, a resposta é basicamente a mesma. Você é Deus? Deus fala para Jó, que é o protótipo da pessoa que mais sofreu na sua vida. Você estava aqui quando eu criei o ser humano? Você estava aqui quando eu criei as árvores? Em outras palavras, você não tem como entender ser humano. Infelizmente, eu já escutei shiurim, já escutei pessoas tentando justificar e etc. Eu, infelizmente, passei por momentos difíceis na minha vida. Quem tenta justificar é insensato e com certeza não passou por nada e desejo que não passe por nada difícil na sua vida. Quando você tenta justificar algo com a lógica, mesmo sendo uma lógica judaica, uma lógica baseada na Torá, que tem centenas de explicações, claro que tudo vem de Deus, Deus estava no holocausto, tudo vem de Deus e tudo é para o bem. Mas você falar isso para uma pessoa que está com dor, isso é insensível. A gente não tem como explicar, a gente tem que estar ao lado da pessoa. Uma coisa curiosa é que essa pergunta hoje já virou mais de praxe. Onde estava Deus no holocausto? Exatamente essas palavras. Mas essa pergunta, infelizmente, acaba aparecendo hoje menos e menos. Graças a Deus, a gente vem hoje vivendo numa época de luxo, estamos na quarentena, mas Baruch Hashem, não falta nada para a maioria das pessoas, vivemos bem. Essa pergunta é uma pergunta judaica. Quando a pessoa está revoltada, significa que ela acredita. Porque se ela não acreditasse em nada, com quem que ela estaria revoltada? A regra do ser humano é quem mais forte ganha. Se você está revoltado, quer dizer que você está brigando com Deus. E concluir com uma frase, judeus nunca conseguem ser apáticos. Ou eles adoram Deus, ou eles brigam com Deus. Mas de um jeito ou de outro, eles sabem que Deus está lá. E com isso, a Haggadah conclui para a gente, Bechol dor vador omdim aleinu, em cada geração eles estão sobre nós, Ve'akadosh baruch hu matzileinu mi'adam. Mas Deus, ele salva. E graças a Deus, hoje, o judaísmo se reergueu, estamos aqui numa noite de domingo, cada um poderia estar fazendo outra coisa, estamos aqui ainda reunidos em volta da Torá. Essa é a maior prova que Deus estava e sempre vai estar conosco. Uau, muito boa resposta, Rabino. Alguém gostaria de fazer algum outro comentário, complementar um assunto tão delicado? Não? Então tá. Aproveitando quem está assistindo a gente, o Rabino Davi Weitman, eu acho que todo mundo aqui conhece, participou do primeiro Fogo Cruzado, num encontro de jovens que ele fez, ele colocou a gente para assistir um filme muito, muito bom chamado O Julgamento de Deus. Eu vou recomendar esse filme porque realmente é fantástico. No galpão de um campo de concentração, as pessoas que provavelmente vão morrer são levadas para a esquerda e as que provavelmente vão continuar por alguns dias são mandados para a direita. E aqueles que vão morrer, tinha um rabino lá, meio idoso, que ele começou a rezar, e um jovem que tinha sido mandado para a direita se revolta porque ele está rezando, perguntando onde é que está Deus naquele momento. E a partir dali eles fazem como se fosse um julgamento de Deus, com vários argumentos. É bem interessante esse filme, vale a pena assistir. Tá certo? Agora, já que o pessoal aqui não está para dicas de cinema, está para estudo de Torá e para tirar dúvidas, Rabino Ilan, você é o escolhido. A pergunta é o seguinte: se somos um povo só, por que nós somos divididos em 12 tribos? Essa pergunta parece uma pergunta simples, mas eu acho que essa pergunta ela vem de uma grande confusão que nós estamos vivendo e ela se manifesta de diversas formas. O mundo está querendo nos impor que não existem diferenças entre homens e mulheres, entre diferentes religiões. Isso gera uma grande confusão na mente humana. Só que a Kabbalah diz
que beleza, tiferet, é justamente a combinação de cores diferentes, ou de forças diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Koanim, Levim, Israelim são diferentes. Judeus, muçulmanos, católicos, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua característica. Querer falar que todos são iguais, isso seria um crime. No momento que você quer falar que o judaísmo o povo judeu é um só, e por que ter tribos, significa que a gente não entende a beleza do judaísmo. A beleza é justamente dar o espaço para cada um ter vazão da sua individualidade. E o mais interessante é que Deus, ele dá toda a força para isso. Quando nasce o povo judeu, ele nasce no Êxodo. E uma semana depois eles estão lá para atravessar o mar. O que Deus ele faz? Ele abre o mar em 12, na verdade em 13 caminhos para cada tribo, que você tem as 12 tribos, mais a tribo de Levi, cada tribo tinha o seu caminho. Então Deus ele dá toda a força para ter essa, não é divisão, para ter a individualidade, as características particulares de cada um e o respeito mútuo, isso que faz um povo só. Isso continua até hoje. Antes o Rabino Avraham falou sobre o Sidur. Você tem vários Sidurim. Aqui nessa live a gente tem Rabino Ashkenazi e Rabino Sfaradi. E cada um tem o seu Sidur, cada um tem os seus costumes, e todos são um povo só. Essa é a beleza do povo judeu. Então, cada tribo, ela tem a sua característica individual. Isso aqui tem que estudar mais, tem no Midrash, tem principalmente na Kabbalah, explicando a força de cada tribo, baseado no nome daquela tribo, e são forças diferentes, e por isso são tribos diferentes, mas não por isso deixam de fazer parte do mesmo povo. Muito bem, Rabino, perfeita a resposta. Algum rabino quer fazer algum comentário? Eu posso ir para a próxima? Então, irei à próxima pergunta. Rabino Benjamin. Como a Torá vê a traição do homem e como a Torá vê o casamento poligâmico? Interessante a pergunta que é do homem, né? Novos tempos, Rabino, porque todo mundo fala da mulher e ninguém condena o pobre do homem. Vamos esculhambar com os homens também. Bom, vamos lá. A pergunta é muito interessante, porque, na verdade, na Torá, não existe essa proibição, a princípio, do homem casar com mais de uma mulher. E é muito interessante a gente entender o porquê que não tem essa proibição. A Torá mostra claramente que é uma coisa negativa. Quando tem duas mulheres, por exemplo, são chamadas de tsará, desgraça, né? Ou seja, mostra que é uma coisa muito ruim. E é claro que a gente sabe que isso vai gerar muito problema, muita dor de cabeça, muitos ciúmes, muita inveja, muita confusão. Então, por que a Torá realmente não proibiu isso? Eu vi uma explicação muito interessante que fala que realmente o costume que tinha no passado, da época, inclusive no Egito, era realmente o homem ter mais de uma mulher. E aí o que acontecia? Quando a gente estava no Egito, os que nasciam jogavam no Nilo, mataram. A população de mulheres acabou sendo muito maior do que os homens. Como o costume da época, cada homem casou com várias mulheres. E a gente sai do Egito, cada um com suas várias mulheres e com seus vários filhos, cada um com uma espécie de tribo por si só, vamos chamar assim. E vamos imaginar agora se cada homem só pode ter uma mulher. E cada homem voltando para sua família e tendo que escolher. Ele vira para uma esposa e fala: você não, você não, você não, você não, você sim. E imagina a destruição de famílias, o luto, o choro, a tristeza que aconteceria nesse momento. O dia do recebimento da Torá seria o dia da destruição das famílias. E por isso Deus não proibiu, mostrou que era uma coisa extremamente negativa e deixou nas mãos dos sábios proibirem futuramente. Isso é o que a gente chama de takaná. E realmente foi proibido, hoje é 100% proibido.
E qual que é a ideia? Isso não é uma modificação na Torá, porque pela Torá é permitido a pessoa casar somente com um. Era permitido casar com mais de um. O que nossos sábios estão fazendo é direcionando para o que vai dar certo. Claro que a traição, tanto do homem quanto para a mulher, é uma das piores transgressões que existem. A gente está quebrando a base da família, a base do relacionamento, a confiança, que é o principal. Acaba com a mitzvah de Ve'ahavta l're'echa, amar ao próximo como a si mesmo. A transgressão disso, de ter relação, inclusive fora de um casamento, traindo a esposa, acaba sendo uma das coisas mais graves que tem. Proibição de nidar, a ideia seria careta. A alma poderia ser cortada e a pessoa, ela está fazendo realmente uma transgressão muito séria, onde tem até mesmo um excomungamento sobre a pessoa que resolve casar com mais de uma mulher. Ou seja, na prática é 100% proibido, e o único motivo da Torá não proibir é porque naquele momento específico era muito complicado. Mas teve a proibição. Muito bem, Rabino. Algum outro rabino gostaria de complementar, fazer algum comentário? Não? Então, pronto. Rabino Avraham, eu tenho aqui um combo de perguntas, certo? Então, mais ou menos interrelacionadas, então coloquei tudo junto aqui, tá bom? Moisés não entrou em Eretz apenas em razão de ter golpeado uma simples pedra? Se foi por isso, por que ele não teve nenhuma outra punição mais branda? E o fato de não sabermos onde ele foi enterrado foi para realmente evitar idolatria? Se foi por isso, então quer dizer que Deus não confiava em seu próprio povo escolhido? Com o senhor, Rabino. Muito boa pergunta. Vamos lá. Justo recentemente alguém me perguntou a gente estudou sobre Moshe, entrada de Israel, estamos agora terminando a Torá e Moshe vai ficar para trás. A resposta fácil, simples, é a seguinte: o motivo que Moshe não entrou em Israel foi o mesmo motivo que os músicos do Titanic continuaram tocando até que o navio se afogou por completo. Moshe Rabbeinu não podia entrar em Israel. O capitão do navio é sempre o último a pular fora. Assim foi, inclusive, no Entebbe, quem assistiu lá os filmes, etc. Os tripulantes não foram embora quando eles podiam. Moshe Rabbeinu ia entrar em Israel e o povo dele, aquele povo que ele educou, tirou eles do Egito, tirou eles da mentalidade escrava, 40 anos com ele no deserto, Moshe vai entrar e vai deixar o povo para trás? Essa é uma das respostas talvez mais importantes. Podemos até dizer que a pedra foi como se fosse um pretexto. Mas nada na Torá é por acaso. Não foi apenas um pretexto, tem mais uma qualidade de Moshe que a gente vê nessa história. Qual foi o problema da pedra? Bom, Deus falou para falar e ele bateu. Mas lá no início, quando eles saíram do Egito, Deus mandou ele bater. Será que Deus quis brincar com ele? A ideia, na verdade, era que quando Moshe Rabbeinu falasse com a pedra, o povo ia levar uma lição de moral. Olha, uma pedra é capaz de ouvir. Será que vocês não são capazes de ouvir? Essa seria a mensagem sutil transmitida para o povo. Então, por isso, como ele perdeu essa chance, a linguagem é que ele acabou profanando, fazendo um Hilul Hashem, ele profanou o nome de Deus, não fez isso, então ele saiu perdendo. Mas aqui, na verdade, a gente vê a grandeza de Moshe. Inúmeras vezes a gente vê na Torá que quando Moshe Rabbeinu tinha que se posicionar ou ao lado do povo ou ao lado de Deus, ele se posicionava ao lado do povo. Ele preferiu levar a culpa, preferiu desrespeitar Deus para que ele não desse uma lição de moral sutil dando bronca no povo. Ele não queria brigar com o povo. Ele não queria falar para o povo, tá vendo? A pedra escuta e vocês não. Então ele preferiu bater. É exatamente a mesma explicação porque a Torá termina dizendo que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. Ele quebrou as tábuas porque ele se posicionou ao lado do povo, dizendo que ainda o povo não tinha se casado com a pergunta anterior. Não sei se pensou no nexo das perguntas. Mas a ideia é, ele quebrou as luchot, que seria o documento de casamento, justamente para mostrar que o povo ainda não casou. Então, se eles fizeram idolatria, então ainda não tinham um compromisso com Deus. Essa é a resposta em relação à pedra.
Já, como eu mencionei, a história do bezerro de ouro. Então, essa questão de não confiar no povo não é exatamente isso. Número um, nós não podemos colocar uma pessoa em teste. Deus nos testa, mas todos os dias a gente pede, por favor, não nos teste. Se ele testa, a gente tem que fazer de tudo para passar. Número um. Número dois, eu acho que a lição mais profunda, que a Torá fala para a gente, o Talmud conta, que a Torá diz que ninguém vai saber, ninguém vai saber onde Moshe está enterrado. Então o Talmud diz que o povo foi lá e subiu a montanha, eles viram que Moshe estava embaixo, desceram, viram que Moshe estava em cima. Se dividiram em dois grupos, quem estava em cima viu que estava embaixo, e quem estava embaixo viu que ele estava em cima. Qual que é a ideia disso? Eu acho que a ideia é muito mais profunda. Moshe Rabbeinu não está enterrado no lugar específico. Moshe Rabbeinu está vivo dentro de nós, dentro de nosso coração. Pelo menos, entre todos os nossos líderes patriarcas, Moshe Rabbeinu, aquele que deu para a gente a Torá, é ele que está vivo com a gente até hoje. Talvez seja por isso que Deus omitiu, além da questão prática, técnica da idolatria, o seu lugar onde ele foi enterrado. Muito bem, Rabino. Eu tinha falado com vocês na organização que a gente faria 1 hora de evento. A gente completou 1 hora de evento. Vocês encaram ainda mais uma rodada de perguntas? Podemos ir? Estão com fôlego? Manda ver. Rabino Benjamin? Pode? Rabino Ilan? Rabino Ilan, na verdade, eu perguntei só pro forma. Eu não ia lhe dar esse livre-arbítrio, não, viu? Brincando, você que aqui é o anfitrião, você podia cortar a transmissão. Brincadeiras à parte, Rabino Ilan, vai aí uma pergunta bomba para você. Você achava que ia sair sem pergunta bomba hoje? Rabino Ilan, se o judaísmo acredita que determinadas características são dadas às pessoas pelo nome, que os pais, inclusive, têm um dom da profecia por causa disso, se o judaísmo acredita que determinadas características das pessoas são dadas pelo signo, por que a pessoa com o mesmo nome e os mesmos signos são tão diferentes e às vezes não tem nada em comum? Se a gente encontrar 2 Moshés totalmente diferentes, 2 Moshés aquarianos totalmente diferentes, como a gente pode acreditar nessa similitude se a gente vê na prática não está batendo? Boa, gostei da pergunta, Samuel. Perguntou sobre nomes e sobre signos. Então, como você bem disse, o nome ele é uma mini profecia. Hoje em dia a gente não tem mais profecia, a gente tem uma mini profecia que os pais têm essa inspiração na hora de dar o nome para os filhos. Tanto é que o correto é os pais escolherem o nome e não os avós, os tios, porque essa é uma profecia dada para os pais. Isso significa que o nome ele é a força vital, o nome judaico, né? É a força vital daquela pessoa. Por isso que é muito importante ser chamado pelo nome judaico. Tanto é que quando a pessoa está precisando de uma brachá especial, conheço muita gente que, quando está precisando de uma brachá, pediu para pararem de chamar ele pelo nome em português, começar a chamar pelo nome judaico para dar mais força, mais energia. Toda vez que você menciona aquele nome, ele acende a essência da alma e ele traz uma nova carga de energia. Porém, o livre-arbítrio, ele continua. A pessoa, ela continua tendo o seu livre-arbítrio. Isso nos leva para a questão dos signos, que eu acho que é mais forte ainda. Está escrito, por exemplo, que quem nasceu sob a influência de Mazal Madim, que é o signo de Marte, isso aqui tem a ver com as horas, é um papo à parte, mas se ele nasceu sob a influência desse signo, ele vai ser uma pessoa sanguinária. Então quer dizer que todo mundo que nasceu nessa hora, ele vai ser um assassino? Então o Talmud ele diz que não é bem assim. A pessoa tem uma tendência para o sangue, só que ele pode canalizar para o bem. Ele pode ser um assassino, ou ele pode ser um açougueiro, um churret, ou ele pode ser um cirurgião, um dentista. Ele vai estar mexendo com o sangue da mesma forma, só que um vai estar trazendo saúde, trazendo vida, e o outro vai estar tirando a vida. Então, quando você tem influência de um astro, a influência de um nome, é uma influência muito forte. E a gente faz questão de dar nomes para os nossos filhos
de pessoas com energia boa. Tem uma nova moda por aí de dar uns nomes malucos, e às vezes pegam nomes de pessoas que não foram pessoas exemplares no Tanakh. Nós precisamos procurar pessoas boas, ou entes queridos que a gente quer homenagear e trazer, uma certa forma de reencarnação também, trazer aquela força daquele ente querido para aquela pessoa. Então, até que a gente toma cuidado para não dar nomes de alguém que faleceu muito cedo. Então, existe uma força muito grande. Então, a pergunta cabe. A pergunta é muito boa. Então, normalmente, as pessoas que têm influência, porque Moshe, pode ser Moshe Rabbeinu, pode ser o Moshe, o avô dele, pode ser outras coisas. Eu acho que mais vai caber aqui na questão do signo. Ou talvez 2 primos que receberam do mesmo avô. Mas tem muitas outras variáveis, mas com certeza não deixa de ter a influência tanto do astro e tanto do nome, mas não é determinante. Muito obrigado, Rabino. Alguém quer complementar? Lá em casa a gente não tem esse livre-arbítrio na escolha do nome dos filhos, não. Na minha família é sempre o nome do avô, da avó, e não tem discussão, não tem livre-arbítrio, não tem profecia. É assim e emet. Pronto. É muito bonito. Queria complementar, tem uma piada boa que explica bem esse conceito que o meu irmão falou. Tinha um casal que eles chegaram para o Rabino, estavam brigando, e o Rabino perguntou qual que é a discussão. Eles falaram, olha, a gente está brigando pelo nome do nosso filho que acabou de nascer. Papai fala, que nome você vai dar? Usando o exemplo, Moishe. E a mamãe, Moishe. Pô, e o Rabino fala, o que vocês estão brigando? Não, eu estou querendo dar Moishe em nome do meu avô. E ele está querendo dar Moishe em nome do avô dele. Bom, tudo bem. Não, mas o meu avô era uma pessoa fantástica, e o avô dele não era. O Rabino falou, bom, a pergunta é muito boa. Volta aqui daqui a alguns dias, eu vou dar a resposta. Bom, eles voltam, Rabino fala, eu já tenho a resposta. Que nome a gente dá? Moishe. Sim, mas em nome de quem? Do meu avô ou do avô dele? Isso ele vai se dizer na vida dele. Boa saída. Ai, ai. Rabino Benjamin, já que a gente está na última rodada, na último Fogo Cruzado a gente fez uma pergunta, falou sobre veganismo, né? E aí tem uma pergunta que enviaram que eu vou direcionar ao senhor. Como um vegano faz para cumprir a mitzvah de tefelim, já que o tefelim é feito de couro de boi, escrever um Sefer Torá, que também leva animal, e comer carne em Yom Tov? Como um vegano vai comer carne em Yom Tov? Ele não vai cumprir a mitzvah? Como um vegano faz para cumprir a mitzvah de tefelim, escrever um Sefer Torá e comer carne no Yom Tov, Rabino Benjamin? Explica para a gente. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é muito importante é a gente entender sobre essa ideia da pessoa ser vegetariana ou ser vegana. De acordo com o Rav Kook, isso é uma ideia muito bonita. É um nível de moral e ética muito forte da pessoa não querer matar um animal simplesmente para se satisfazer a vontade de comer alguma coisa gostosa. Assim era até a época de Noah. Depois o mundo caiu de nível e a gente voltou a comer carne. Ele fala que assim também no futuro posterior à vinda de Mashiach vai chegar uma hora que a gente vai voltar assim a um nível de moral e ética mais elevado, deixar de comer carne, mas que por enquanto isso não é uma coisa que é para todos. E por isso a Torá nunca dá uma orientação muito forte, generalizada, que as pessoas podem acabar não conseguindo também aguentar. Conheço uma pessoa que era vegana e chegou uma hora, ela virou para mim e falou que ela deixou de ser vegana, ela desistiu de ser moral e ética, né? Uma vez que ela estava percebendo que ela não estava feliz. E, na verdade, eu acho super bonito a ideia da pessoa ser vegetariana, ser vegana, querer ter o bem dos animais, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ser no lugar de coisas que são muito importantes. Tem pessoas que, por exemplo, cuidam demais dos animais, mas em relação aos seres humanos, não tratam da forma correta. E se a pessoa quiser cuidar demais dos seres dos animais e também esquecer a Deus, e não colocar mezuzá nas suas portas porque tem um pergaminho, não beijar um Sefer Torá porque acha um absurdo uma Torá porque é feito com o pergaminho do animal, deixar de colocar o tefilim,
a gente já começa a entrar num problema bastante grave. Eu perguntei para um vegano, eu falei, mas é o couro de um animal que já morreu. O que você faz com o animal quando ele morre? E aí ele falou para mim, vai virar adubo. E eu perguntei para ele, adubo pode, mas usar para escrever o nome de Deus e fazer uma mitzvah de Deus, não? É um ponto realmente para se pensar. Em relação a Shabbat e Yom Tov, a gente não tem a obrigação de comer carne. Se a pessoa ela não gosta, não quer, por algum motivo ela não quer, não se sente bem com aquilo, o objetivo do Shabbat e Yom Tov é a gente estar feliz e estar bem. Não é obrigado a gente comer alguma coisa que a gente não quer. Então isso não teria problema, mas a ideia é a gente sempre colocar os valores das nossas vidas da forma correta. É claro que é muito importante a gente cuidar bem dos animais, mas a gente não pode esquecer do próximo e menos ainda esquecer de Deus. Queria aproveitar, já que é a última rodada, também a agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. A gente ainda vai abrir para considerações finais. Vai ter. A gente não interrompe assim abruptamente, não. A gente dá um tempo para você poder falar, fazer comentários, tá certo? Então, beleza. Aqui eu tenho, olha, para esse fogo cruzado só vieram perguntas bombas e aqui eu faço coro a algum comentário que fizeram, são temas muito profundos que estão sendo perguntados, os rabinos estão esclarecendo muito bem com pouquíssimo tempo, foi um elogio que fizeram aqui no chat e que eu achei perfeito e eu queria compartilhar ele aqui. E a última pergunta do nosso Fogo Cruzado 3 é para o Rabino Avraham. Se Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e nos criou sabendo de todas as consequências de sua obra e de todas as nossas futuras escolhas, consequentes da sua maneira específica de criar o universo, onde está o livre-arbítrio nisso tudo, já que ele sabe tudo e ele já sabe todas as consequências das nossas escolhas? As mais difíceis você deixou para mim, para São Paulo? O que foi? É porque a gente protege o pessoal do Rio. Ah, entendi. Tá bom. Bom, a pergunta é uma pergunta também muito clássica e vamos pegar um sábio clássico como Maimônides. Logo no início do seu livro Yad HaChazaká, Lei Silchot Deot, ele traz essa pergunta, porque essa pergunta é essencial. Não é apenas uma pergunta de curiosidade ou falta de fé, muito pelo contrário. Já que nós acreditamos em Deus e acreditamos que Ele é Deus e Ele é infinito, então realmente aonde cabe o nosso livre-arbítrio. E é curioso que o Maimônides ele começa a explicar, ele fala, bom, Deus ele de repente decreta, por exemplo, sobre uma cidade. Não quer dizer que o fulano vai fazer A ou B. E aí ele vai elaborando um pouco mais, chega uma hora que ele fala, olha, tudo que eu expliquei até agora é uma gota do oceano, o que cabe a nós é acreditar que Deus sabe tudo e ainda assim ele deu para a gente o livre-arbítrio. Esse é o resumo que o Maimônides coloca para a gente. Aí eu já poderia terminar minha resposta, como você falou, curto e grosso, mas eu queria elaborar um pouco mais. Porque o Maimônides não é o único que fala a respeito. Então, ponto número 1. Essa pergunta vem de um crente, não é uma pergunta de descrença. Alguém que é crente e não tem essa pergunta, o seu nível de fé ainda precisa ser apurado. Porque se ele realmente acredita em Deus, se Deus é infinito, então Deus sabe o futuro. Se eu tenho duas pontes e eu vou pegar ou da direita ou da esquerda. Bom, se Deus já sabe que eu vou pegar da direita, então não tem como pegar da esquerda. Se Deus não sabe, então eu estou limitando Deus. Então uma coisa é certeza, Deus sabe tudo. A novidade é dizer que nós temos livre-arbítrio. Caso contrário, se fôssemos robôs, não haveria toda a Torá. A Torá espera da gente um comportamento ético, moral, divino. Se nós já fomos programados para fazer o contrário, então Deus não pode nos punir. Se alguém já foi programado para fazer o que está escrito, ele não merece recompensa. Na linguagem do Talmud, Tzadik verachá lo ke'amar. Tzadik irachá, justo e perverso, não está dito, não está prescrito para a pessoa. O que acontece? Como essa pergunta é recorrente ao longo de todas as gerações, vários sábios filósofos judeus tentaram responder essa pergunta. Qual é o resumo de todas as respostas? Então, imagina que eu tenha um elefante que eu queira passar ele por um buraco de uma agulha. Essa, na verdade, é a nossa realidade. Duas coisas contrárias. Então, alguns diminuem o elefante e outros tentam aumentar o buraco da agulha.
Em todas as respostas que a gente encontra, uns tentam dizer, bom, Deus sabe, mas não tudo. Tem algum detalhe que ele deixou para você fazer. Então ele diminuiu o conhecimento de Deus. Outros dizem, não, Deus sabe tudo. Mas na verdade, no fundo, ele já sabia o que você ia fazer e você acaba sofrendo algum tipo de influência. Então, aumentamos o buraco da agulha. Então a gente está num nó, numa contradição sem conseguir sair. O Rebbe tem uma explicação fantástica sobre esse conceito. Ele fala o seguinte, nós temos no Beit HaMikdash, no lugar mais sagrado do templo sagrado, havia lá o Aron HaKodesh, o local onde ficavam as tábuas quebradas, onde ficava a Torá, e aquele local, diz para a gente o Talmud, ele não ocupava espaço. Vamos imaginar que tinha 10 metros de parede a parede, o armário que ficava no meio, vamos imaginar que ele tinha 1 metro. Se eu fosse medir da parede até o armário, teoricamente deveria ter 4,5 metros. Do outro lado, a mesma coisa, somando 4,5, mais 1 metro de armário, daria a distância exata. Só que, se alguém me disse da parede até o armário, ele tinha 5 metros, usando esse exemplo, não eram exatamente essas medidas, e se me disse da outra parede até o armário, teria 5 metros, sendo que o espaço ocupado de 1 metro pelo armário, ele não ocupava espaço. Qual que é a ideia disso? Qual que é a ideia desse milagre inusitado? Que quando a gente fala que Deus é infinito, ou Deus é espiritual, eu estou limitando Deus. Deus não é mais espiritual do que físico. Ele não é mais infinito do que finito. Deus é capaz de unir os opostos da maneira mais impossível. Então, quando Deus ele cria o livre-arbítrio, conclui o Maimônides dizendo, cabe a gente acreditar. Mas com essa explicação que o Rebbe dá, a gente entende melhor no que eu preciso acreditar. Que é possível eu não diminuir o elefante sem aumentar o tamanho da agulha. Deus sabe exatamente, em todos os detalhes, tudo o que vai acontecer e tudo o que eu vou fazer ao longo da minha vida. Mesmo assim, Deus é capaz de dar espaço para nós fazermos as nossas escolhas, que, aliás, são as nossas únicas escolhas que temos na vida. As escolhas éticas, morais e religiosas. Todo o resto já está escrito e não adianta a gente querer mudar. Muito obrigado, Ravino Avraham, pela excelente resposta. Algum rabino quer fazer algum comentário? Bem, em sendo assim, eu só vou falar 2 comentários que tem aqui no chat. Domingo sem fogo cruzado não é domingo de verdade. Estão falando aqui que a gente já passou a Rede Globo em termos de Ibope, a gente tem